Falando, desabafando, agora que o time também escapou do rebaixamento, seria legal falar, bom, é o fulano de tal, é o Zé da Silva, é o Joãozinho. Falar vocês, alguns de vocês, fica muito ruim, né? É vocês da imprensa, que sumiu ainda. então, Vamos superchat pra gente comprar pastel pro Arnaldo. Então, mesmo. falar pela metade é muito ruim. Agora, Arnaldo, tá aí o São Paulo com a sua camisa número 3, por entrar com qualquer camisa, porque o que jogou no primeiro tempo foi ridículo. E o Zubeldia tá ali falando o que eu faço no fim do ano, tal, reserva não é, enfim. Bom, antes do São Paulo, acho que essa situação do Renato, a despedida vai ser contra o Corinthians. O Grêmio ainda vai jogar contra o Corinthians na última rodada. E vai perder. E vai ter mais um encontro. Tem aquela circunstância toda, né? Da despedida do Renato, do Grêmio e tal. É um jogo particular, não vai estar correndo risco. O Corinthians talvez já esteja até classificado, mas é um reencontro aí do Renato com a imprensa gaúcha. Esse negócio vai longe. Em relação ao São Paulo, Tironi, eu estava falando para você desde ontem. O São Paulo, a partir da vitória do Botafogo na Libertadores, o São Paulo já estava em Porto Alegre, certo? Claro, né? O Botafogo jogou no sábado à noite. A partir do momento que o Botafogo ganha, o ano do São Paulo acabou, esportivamente. Sim. Né? Mas, para o jogo, ele não sabia, Zubeldia, que o Botafogo ganharia. Então ele preparou um time que ele considera o melhor para enfrentar o Grêmio e talvez ainda lutar pelas... Né? O Flamengo ganhou do Inter. O Fortaleza perdeu pro Vitória. Ele talvez tivesse que jogar pelos 3 pontos para ir direto para a fase de grupos. Ir direto para a fase de grupos, São Paulo vai ser cabeça de chave. Amém pelo time que o São Paulo tem hoje, sinceramente. E a análise dele sobre o que é o Campeonato Brasileiro, isso eu achei muito interessante. Não está nesse trecho. Sobre as forças, a questão econômica, ele falou, a exceção do Fortaleza, está todo mundo mais ou menos no seu lugar. A exceção do Mineiro, que ele chama Atlético Mineiro, que está em 13º, é uma classificação praticamente econômica, sobretudo depois da janela no meio do ano. E tem sido assim. Né? E acho que é o lugar que o São Paulo ocupa hoje no cenário do futebol brasileiro. A questão da desmobilização que aconteceu no primeiro tempo, que é uma coisa inaceitável, é o que eu te falei. Desmobilização de um time de futebol normalmente acontece de cima para baixo. Onde está o presidente de São Paulo agora? Pegou o avião. Está na Europa, certo? Semaninha. Domingo à noite, São Paulo estava jogando, ele foi para a Europa. Na Europa, ele, em tese, não vai fazer quase nada em relação ao São Paulo. Talvez uma reunião com a Premier League, porque ele tem liga, é um dos cabeças de uma das ligas. Reunião da Premier League, não sei o que lá. Em relação... Quem acha que o Casares vai buscar jogador para o São Paulo, ou tal, não sei o que, esquece. Né? Então, é quase que e aí a gente sabe como é que funciona o jogador, né? Tanto o dia 5, quanto a desmobilização da cúpula. O presidente está de férias. E eu? Não tenho mais o que... Né? Eu não tenho mais o que fazer nesse negócio. Nós já somos o 6º. E aí o técnico tem que lidar com essa situação. Tem 2 jogos. A despedida em casa, contra a Juventude, quarta-feira. E o jogo com o Botafogo, que pode definir o campeonato. Né? A ver o que vai fazer. A partir de amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, se você me der tempo. Falaremos. E o G4 fica por aqui. Fala, Tironi. Não, eu não gostei. Eu não acho que foi um lixo, porque eu acho que o segundo tempo o São Paulo jogou bem. Mas o primeiro tempo foi uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos. E acho que já tem nessa situação de férias, né? E acho que a gente tem que explicar um pouquinho por que o São Paulo não foi alternativo nesse jogo. A gente consegue explicar. Tem 2 grandes derrotados esse jogo, né? O lateral esquerdo improvisado, não dá para ter lateral esquerdo improvisado. E também o Ferreirinha, né? O Ferreirinha, que acho que teve uma sobrevida como titular, fez uma partida horripilante, acho que foi responsável direto por gols do adversário. Ele é atacante, mas foi responsável direto pelos gols dos adversários. Quando saíram Rafinha e Ferreirinha, mesmo que o Patrick e o Rato não tenham sido brilhantes, o São Paulo melhorou. Melhorou um pouco, poderia ter empatado. Na verdade, agora eu espero que essas 2 partidas finais sirvam para algumas observações. Essas 2 a gente já observou. Lateral esquerdo improvisado, não dá.
né, num time grande de futebol. E a segunda, jogar no 4-2-4 só quando você tem um apetite pela marcação que justifique. E como o São Paulo não tem mais apetite por marcação nenhuma, tomou o vareio que tomou na primeira etapa. Claro que não foi só o Ferreirinha, né? O Lucas e o Luciano sem a bola também foram horríveis, mas eu acho que ficam algumas coisas daqui para frente. Lembrando que o São Paulo jogou, sim, contra um Grêmio desfalcado, pressionado, mas com ambiente de time grande para se salvar e com a arbitragem absolutamente caseira do Ramon Abate Abel, que talvez seja um árbitro mais caseiro do país. Para você jogar nessa circunstância, se você quer alguma coisa, você precisa se empenhar. E o São Paulo só foi se empenhar a partir dos 15 do segundo tempo. Vamos ouvir o que a galera tem para dizer aqui. Só vou dar mais um pitaco inicial aqui. Vocês podem achar essa camisa 3 do São Paulo horrorosa, mas não importa a camisa que as pessoas estão vestindo, não dá para você jogar como jogou o primeiro tempo. E repito, isso não tem nada a ver com o orçamento, com o FIDIC, com o time que é fraco, o time que vai sofrer nos próximos 20 anos, com o orçamento de 1 bilhão, com o déficit de 1 bilhão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com 45 minutos, para mim, inaceitáveis. Por isso que eu achei um lixo. Se os caras vão para jogar, para não jogar, é melhor você trocar todo mundo. O Luciano, você não tá muito afim? Então você troca, sai. O Lucas, não é hoje? Então tá bom, você sai e põe outros jogadores. Por exemplo, o William Gomes, bota o cara lá. Todo mundo não queria o William Gomes para jogar, por que jogou o Ferreirinha tanto? Tira o Ferreirinha no primeiro tempo, que nem o Zubeldia fez com o William Gomes no jogo contra o Botafogo. Tira o cara no primeiro tempo e bota alguém que joga um pouco mais. Alguém que esteja com pelo menos vontade de mostrar serviço. Aliás, abra um parênteses, Luiz Gustavo, com 49 anos, jogando a Vera o jogo inteiro. Então, o meu ponto é só esse. Eu repito, a camisa 3 pode ser horrorosa, pode todo mundo odiar. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Jogar desse jeito e perder um jogo dessa maneira, para mim. É o meu ponto. E aí é do goleiro ao ponto esquerda. Todo mundo. Com a exceção, digo, do Luiz Gustavo, que parece ter jogado a Vera aí. Enfim. Tem uma questão que eu acho que ela é isso que eu falo. Eu acho que o São Paulo o descuido com os detalhes, né? Eu falei no vídeo que o São Paulo ia entrar em campo com 5 ex-gremistas e que para mim era uma péssima decisão pela situação do Grêmio no campeonato. 2 deles participaram direto da queda do Grêmio, o Rafinha e o Alisson. E o Ferreirinha saiu pelas portas do Funs lá, né? Eu tô falando do Ferreirinha porque o Ferreirinha talvez seja aquele titular do São Paulo que você mais discuta, né? Mas esse tipo de questão, esse tipo de detalhe, ele não pode passar ileso, né? Evidentemente, a comissão técnica do São Paulo não sabe dos detalhes das saídas dos 5 jogadores do Grêmio, né? Do Luciano, do Juan, do Rafinha, do Alisson e do Ferreirinha. Mas eu acho que tudo isso, eu estou falando para o ano que vem, ele tem que ser considerado a cada jogo do São Paulo. Porque o ano que vem não dá para jogar mais ou menos nenhum jogo. Ano que vem, se você não cuidar dos detalhes, você vai brigar como o Grêmio e o Fluminense esse ano lá embaixo. De novo, como a gente vem falando aqui, ano que vem, a margem de erro para um time que vai ser pior do que esse é menor, né? Então, essas são situações que a gente vai ver. E antes de chorar a questão financeira, de não poder contratar, com quem ficar, isso tudo tem que ser trabalhado, todos os detalhes possíveis. Eu acho que é isso. E aí, o que aconteceu hoje foi um péssimo exemplo. Ou esse time, se for esse time aí, ou joga no limite, porque eu tava pensando, mas esse time não tá jogando nada e tudo mais, eu falei, mas peraí, tá muito desfalcado. Eu pensei, desfalcado de quem? Do Wellington, é um enorme desfalque, tanto que o Rafinha foi uma vergonha no primeiro turno, ok. O Caleri é um desfalque importante, e quem mais? Quem mais? Isso. Que não os outros são opção. Os outros são todos. Com o bônus do Alisson, que tá jogando. E que não jogou naquele jogo contra o Botafogo. Isso. E que não jogou em ótimos momentos desse São Paulo, no ano. Uhum. Então para mim, essa é a questão para mim preocupante, não. Essa é a questão que me revolta. Não jogou porque tá com a vida ganha, porque o Botafogo ajudou o São Paulo, e o São Paulo vai para a fase de grupos, e o São Paulo tem mais 2 jogos, sendo que um jogo não dá para jogar. Sendo que um jogo, não é esse jogo contra o Botafogo que você vai ter que jogar com a faca entre os dentes, não é esse.
E é isso. E é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Você não tem nada a perder, tá tudo bem, mas esse tipo de comportamento vai minando, vai irritando, vai deixando qualquer coisa que aconteça no ano que vem, mesmo se o time joga a vera, se mata, se perde um jogo lá contra o Ituano, volta tudo. Ao fim do ano passado, já não estava jogando nada, já não sei o quê. É isso que eu estou falando. Por isso que eu acho que arriscado não é a palavra, mas eu acho que é um desleixo você tratar o jogo de hoje com o desleixo que foi tratado. Eu acho basicamente isso. Esse é o meu ponto. Eu acho que é uma questão, eu acho aí que tem uma questão, aí tá, o desleixo, ele é um desleixo de comando. É Sim, isso que eu estou falando. De quem quer que seja, é o comando que coloca influência para fazer jogo treino no gramado recém-plantado. Tudo isso. Que tem a várzea, não sei o que não abaixa o preço do ingresso para os jogos quando você está classificado. Né? É isso que eu estou falando. O desleixo é uma coisa que vai de cima para baixo. Perfeito, né? É isso mesmo. E essa é a situação. Fora algumas exceções, né? Esses jogadores mais... o Luiz Gustavo foi citado, eu acho que o Lucas no segundo tempo melhorou, se interessou, foi mais... Mas é isso, cara. Eu vejo essa situação do limite técnico do time sem solução a curto prazo, e aí a única solução para isso é você se atentar aos detalhes e jogar sempre a 100%. Senão, não vai ganhar de ninguém. Acho que esse é o ponto, né? O limite técnico... A gente não falou de limite técnico hoje. Estava jogando com um time que é pior do que o São Paulo, estava lutando para não cair, que a torcida quer ver o Renato Gaúcho fora do Grêmio, que empatou com o Criciúma outro dia, que não está jogando nada, vamos em resumo, que é um time fraco, toma gol todo jogo, tomou até desse time do São Paulo que entrou em campo hoje sem a menor vontade, tomou gol. Então, hoje o limite técnico não entra na conversa para mim. Hoje é outra história. Que parte disso que você falou, que é a falta de atenção aos detalhes, mas aí eu não isento ninguém. É do presidente ao sei lá quem. É todo mundo, né? Ou essa galera entende o que vem por aí, como diz você, o tempo todo, e jogue sempre no limite, a partir de 1 de janeiro de 2026, 26 não, de 25, ou aí vai dar ruim. E aí o que está acontecendo agora vai chegar com um avalanche de time. Eu senti hoje um negócio que eu sinceramente não sentia desde o Diniz, que é desinteresse. Não meu, tô falando é um time meio blasé. Eu não achava isso no time do São Paulo há muito tempo. Mas o time do Diniz não era desinteresse, era um outro tipo de situação, desde o time do Diniz, o time do Diniz incluído, eu já não sentia desde o Diniz. É isso que eu tô falando. Talvez a última vez que eu senti um negócio assim foi quando o Cuca caiu. Não, diferente. Talvez... Diferente, eu sei. Estavam querendo que o cara caísse. Eu sei que ele. Diferente. Eu acho que é a mesma situação que você estava tentando comparar. Você está nessa vibe há algum tempo e um jogo desse só reforça. O que eu acho é que, por exemplo, você comparar o Maracanã do Flamengo com o Inter, que também tirou o pé no segundo tempo e quase tomou um empate. Sim. O Maracanã com 60 mil pessoas. É que nem a gente estava no Morumbi lá com o Atlético. O São Paulo foi reagir. Quando você está em casa, contra o Goiás, que nós estávamos em casa contra o Cuca, a gente notou alguma coisa, era um desrespeito à instituição, ao São Paulo em geral, quem estava lá no estádio. Era quase uma sabotagem. Sim. Aquilo era uma sacanagem, né? E a gente notou. Isso não é sacanagem, é aquela situação de um time que foi para Porto Alegre com duas possibilidades. Uma, estar classificado à fase de grupos e não ter mais objetivo, ou a outra, se o Botafogo perde, ter que ganhar todas as partidas para entrar na fase de grupos. Uma vez vencido o Botafogo, né, não tinha mais objetivo. E aí você tem que trabalhar outras coisas. E acho que o São Paulo tem que, com sua comissão técnica gringa, sua direção e seus jogadores experientes, entender que sempre a partida seguinte é mais importante, mesmo que não tenha mais objetivo. Essa é a situação. Estou totalmente de acordo com você. E acho que a questão ocorreu, talvez no intervalo, vendo aquela coisa patética, o time voltou numa vibe um pouco diferente. Né? E acho que. Fale mais um pouco aí, caiu a minha luz. Segura aí. Acho que tem uma questão também que é a seguinte: quando falam, tinha que ter colocado a garotada. Não exatamente. São Paulo tem uma final amanhã no Morumbi contra o Palmeiras da Copa do Brasil.
E possivelmente alguns jogadores do elenco profissional vão reforçar o banco. O Sub-20 tá lá na Copa do Brasil, tem que ganhar a Copa do Brasil do Palmeiras. Aproveitar que é jogo único no Morumbi e tudo mais. Então é isso, galera. Foi uma partida, assim, vergonhosa do São Paulo, né, tá? Vergonhosa muito mesmo. Foi uma vergonha a partida do São Paulo. A falta de vergonha na cara, de querer jogar, né? Falta de compromisso com o clube, o jogo de ontem. Aí fez um gol com o Luiz Gustavo, aí depois cresceu no jogo, queria jogar e tal. Viu que tava tão feio, né? Os caras queriam jogar. Igual o Atlético Mineiro no Morumbi. A gente levou 2-0, mas como viu, pô, a torcida e tal, aí os caras resolveram jogar e foi buscar. Então acho que é isso, né? Sem vergonha, uma partida sem vergonha do São Paulo, tá? E se for pra jogar assim, cara, na quarta-feira, bota um time mesclado, na boa, dá férias já pros caras já, né? E aí o Sub-20 joga hoje contra o Palmeiras, final, vamos torcer pra ganhar. Aí pronto, já bota ele na quarta pra jogar, né? Contra o Juventude no Morumbi e tal. Então, acho que é isso, porque a partida foi vergonhosa, não tem palavra, vergonha. Essa é a minha opinião, se é de vocês. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like, todos querem aí para Arnaldo Tironi, link na descrição, valeu? Que vergonha a partida de ontem. Eu me senti, eu fiquei com vergonha de ver a falta de vontade dos jogadores com a camisa do nosso clube.